Boa noite. Vocês estão bem? Eu sei que a sexta-feira é mais puxada, né? Sexta-feira a gente vem renovando as nossas forças. E graças a Deus que no Senhor nós temos esse lugar de forças renovadas. Como Patrícia falou, eu me chamo Ila. A gente pode se sentar, obrigado. Desculpa. Mas não se preocupe, Patrícia, tá tudo certo. Eu sei que é um nome incomum. E tudo aquilo que não é familiar, a gente tem dificuldade de gravar. Eu já estou plenamente conformada, porque eu sei que é um nome difícil, mas a culpa não é minha, é da minha mãe que colocou esse nome. Então, eu também não tenho muito o que fazer. Eu já respondo até por William, que às vezes as pessoas acham que o meu nome é William, que faltou o M. Aí quando alguém chama o William, eu falo, é comigo? Não, então beleza, está tranquilo. Porque eu entendo que às vezes é incomum, e aí as pessoas ficam com um pouco de dificuldade de lembrar. Graças a Deus que na igreja a gente tem o irmã, que facilita bastante, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço, Patrícia, o convite. Deixo a Ana Fábia e a Penha o meu carinho. É sempre uma honra estar com vocês. Hoje a gente está um pouquinho em menor quantidade, porque é o dia, a aula inaugural das escolas, tanto Rema, escola de ministros, escola de missões. Então, muita gente é aluno, outras pessoas estão servindo na escola. Eu também tive que falar para o meu chefe o porquê que eu não ia comparecer à aula inaugural do Rema como professora da escola, mas porque nós vamos ter um tempo juntas, de mulher para mulher. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre a quem nós pertencemos. Você sabe a quem você pertence? Sabe, muitas vezes nós somos moldadas pelo contexto da história, o contexto social que vivemos. Muitas pessoas, elas acham que elas são, a influência que elas receberam do lugar onde nasceram, do ambiente em que foram criadas, das palavras que foram liberadas sobre ela ao longo da vida, e às vezes elas perdem, mesmo cristãs, elas perdem a consciência de a quem elas pertencem. Quem é por nós? Quem é o nosso Pai? Quem Deus é para nós? Por quê? Porque quando eu conheço quem Deus é, quando eu conheço a grandeza de Deus, a profundidade de Deus, a paternidade de Deus, isso vai mudar a forma como eu me vejo. E isso vai mudar a forma como eu vejo as coisas ao meu redor. Muitas pessoas, elas têm uma consciência sobre Deus. Elas têm um entendimento sobre Deus, mas elas não têm relacionamento. Ela não desfruta de uma paternidade divina. Às vezes é muito comum, eu encontro pessoas, principalmente quando eu estou dando aula de caráter de Deus, as pessoas, elas têm dificuldade de associar a Deus por causa das experiências que elas viveram. Quem nunca se perguntou assim, onde Deus estava quando eu passei por isso? Não são perguntas comuns que a gente faz? E as pessoas moldam toda a ideia, o conceito de crença que ela vai ter sobre Deus por causa dessas experiências. Outras pessoas, elas têm dificuldade de se aprofundar na paternidade de Deus, porque elas associam Deus aos seus pais naturais. E muitas vezes é comum no Brasil a gente ver paternidades que não foram uma boa influência para o filho. Tem pessoas que às vezes nem conhecem o pai. O meu marido mesmo foi conhecer o pai dele em 2017. Então ele nunca tinha visto nenhuma foto do pai para saber como o pai era fisicamente. Então algumas pessoas, elas têm dificuldade de criar um vínculo com Deus, porque ela sempre vai arremeter Deus àquela figura que ela teve ou não como pai. Outras pessoas limitam a Deus às causas naturais, ao intelecto natural. Deus é até onde eu consigo imaginar Ele no meu entendimento. Só que Deus não é o que a gente acha que Ele é. Deus não é as nossas experiências, por mais maravilhosas que elas possam ter sido, ou pelas experiências ruins. Deus não é o nosso pai paterno, o nosso pai no vínculo familiar. Deus é quem Ele se revelou na sua palavra.
Deus é quem Jesus manifestou. Quando nós olhamos para Jesus, você consegue imaginar um Jesus ruim? Você consegue imaginar um Jesus que uma hora é bonzinho e uma hora é ruim? Você consegue ver isso quando você lê os evangelhos? Mas muitas vezes nós temos um entendimento errado sobre Deus. Que Deus uma hora é bom e uma hora pode ser que hoje não seja um dia que Ele esteja tão bem assim. Mas Jesus revelou Deus de forma plena. Hebreus 1:3 diz que Ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é o esplendor. Colossenses 1:15 diz que Ele é a imagem visível de um Deus invisível. Então, quando nós queremos conhecer sobre quem Deus é como Pai, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, quando veio à terra, Ele chamava Deus de Pai. Ele não chamava Deus do Senhor de Abraão, Isaque e Jacó, que era um costume judeu. Os judeus chamavam Deus segundo aquele que Deus foi se revelando aos patriarcas. Lembra quando Deus chama Moisés? Deus fala para Moisés ir ao faraó e Moisés diz assim: mas eu vou chegar diante de faraó e eu vou falar o quê? Quem me enviou? E Deus diz: diga que eu sou, está te enviando. Mas com Jesus o relacionamento era diferente. Jesus chamava Deus de Pai. Deus era Pai para ele. E Deus é o meu e o seu Pai. E nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos conhecer Deus como Pai. Por quê? Porque senão nós vamos viver a nossa vida baseada no que a vida fez de nós. Toda a nossa vida, toda a nossa imagem, toda a nossa crença sobre nós mesmas vai ser moldada por aquilo que a gente ouviu, pela influência que a gente recebeu, pelo lugar onde a gente foi criado. E a gente acaba se tornando aquilo que a vida fez de nós. Mas uma vez que nós temos um Pai, eu e você não somos mais frutos do que a vida fez de mim. Por mais que passamos coisas que talvez foram traumáticas, foram que nos magoaram, que geraram complexos, que geraram traumas, eu e você não somos mais o fruto do que a vida fez de mim. Nós somos frutos do reino, do que Cristo fez de mim. Eu não sou mais o fruto do meio aonde eu cresci. Eu sou o fruto do que Cristo fez por mim naquela cruz. E Ele nos deu uma nova vida, não para viver apegado ao passado, não para viver apegado às coisas que a vida pode ter nos ensinado, ou que a vida quis sugerir que a gente se tornasse. Ele nos deu uma nova vida para vivermos a natureza dEle e andarmos segundo o reino dEle aqui nessa terra. A vida que Ele nos deu. Por isso que hoje nós pertencemos a um reino. Nós temos um Deus. E nós precisamos desfrutar disso. Se eu não sei quem Deus é, eu não sei quem eu sou. E eu vou passar a minha vida inteira buscando a aprovação das pessoas. Buscando nas pessoas aquilo que eu já sou em Deus. Aquilo que Deus já diz ao meu respeito. Eu passo uma vida me moldando a situações, a pessoas, só para ser aceita, só para se sentir amada. Enquanto em Deus, nós já somos amadas, nós já somos aceitos. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5:17, vai dizer um versículo que muita gente conhece. Se você já fez o rema, você já ouviu esse versículo pelo menos umas 50 vezes. 2 Coríntios 5:17 diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. E é engraçado porque quando nós nascemos de novo, essa palavra nova, de nova criatura, significa algo inédito, algo nunca feito antes. Eu e você não fomos remendados em Cristo. Sabe quantos aqui costuram? Ou quantos aqui já tiveram alguém na família que costura? Quando a gente vai remendar uma roupa, que você pega uma roupa que está rasgada, você bota um outro tecidinho ali por baixo e vai querer reaproveitar?
Nós não fomos remendados em Cristo, nós fomos feitos algo inédito, algo novo. Então nós precisamos conhecer a Deus, se conhecer e deixar o passado para trás. E tudo se fazer novo. Deixar as mágoas para trás, os traumas para trás, o complexo de inferioridade para trás, a necessidade de se sentir aceita pelas pessoas para trás. Porque tudo se fez novo. E por que eu quero tratar isso com você? Porque se eu sei a quem eu pertenço, eu começo a me ver de uma forma diferente. A forma como eu vejo Deus, o senso de pertencimento que eu tenho nele, muda a forma com que eu mesmo me vejo. Ou a forma como eu vou me posicionar daqui para frente. Porque eu paro de me ver como a vida me fez. E eu começo a me ver como Deus me enxerga. Como Deus me vê. Quando eu conheço quem é por mim, isso faz toda a diferença como a forma como eu lido com a minha vida. Eu lido com os meus desafios, com as minhas pressões, com a opinião dos outros. Os meus relacionamentos começam a ser diferentes porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que Cristo fala a meu respeito. Quem eu sou nele. Quando eu sei a quem eu pertenço, eu posso deixar de ser amarga, porque eu sei que eu sou amada por Deus. Então nós não precisamos mais ser mulheres amarguradas. Sabe aquelas mulheres amargas que tudo elas têm uma palavra negativa, tudo elas querem te botar para baixo, porque elas estão tão amarguradas que ela não suporta ver alguém feliz? Nós não precisamos mais ser elas, porque nós somos amadas por Deus. Quando eu sei a quem eu pertenço, eu deixo de ser insegura, porque eu sei que o meu Pai confia em mim. Quantas mulheres, gente, é tão comum no nosso meio de mulher, ver mulheres inseguras, inseguras para tomar uma decisão, inseguras para se posicionar, insegura até para escolher uma roupa. Eu não sei você, mas quantas vezes eu sou tentada a abrir o guarda-roupa e ficar... não tenho roupa para vestir. O guarda-roupa cheio, mas indecisa. Eu estava brincando esses dias, eu voltei de viagem, eu fiquei 16 dias fora, e eu fiquei 4 dias lavando roupa. Eu falei, na hora que eu vou vestir, eu não tenho roupa não, mas para lavar, dobrar e guardar, e nunca vi brotar roupa desse jeito. Falei, da onde que tinha tanta roupa desse jeito para lavar? Mas as mulheres têm a tendência de ser insegura. A escolha, a insegurança na hora de se vestir é só um reflexo da insegurança que tem dentro. Mas quando eu sei a quem eu pertenço, eu abandono a insegurança, porque eu sei que tem alguém que confia em mim. Quando eu sei a quem eu pertenço, eu não preciso mais andar com medo, porque eu sei que eu tenho uma ousadia no espírito. Sabe, nós mulheres, nós somos fortes. A mulher ela é conhecida pela sua força, pela sua garra. Mas tem muita mulher que esconde, através da garra, da força, uma fragilidade e um medo. E todas as vezes que ela está diante de fazer um desafio novo, muitas vezes ela é tentada a desistir pelo medo de fazer. Mas nós temos uma ousadia no espírito, porque nós temos um Pai que nos encoraja. Nós não temos espírito de medo, nós temos espírito de poder, amor e moderação. Nós podemos ousar coisas novas no Senhor. Quando eu sei a quem eu pertenço, eu paro de querer agradar todo mundo, porque eu sei que eu sou aceita pelo meu Pai. Quantas pessoas que são escravas da opinião dos outros, que dependem dos outros para validar quem elas são, para validar se elas são boas ou não, se elas são capazes ou não, se elas têm talentos ou não. Sabe, queridas, Deus nos fez com talentos, com dons, com propósito, para a gente deixar o outro falar se a gente presta ou não, se a gente é bom ou não. Quando eu sei a quem eu pertenço, eu sei qual é o meu valor. Então eu não preciso viver uma vida mendigando o amor das pessoas, mendigando a aceitação das pessoas, porque eu sei que eu sou amada nele.
Eu não preciso viver uma vida me moldando a agradar todo mundo, porque eu sei que Ele me aceita. Quando eu sei a quem eu pertenço, eu paro de viver uma vida vitimizada, porque eu sei que nele eu já sou vitoriosa. Das minhas dores, daquilo que ficou para trás, dos traumas, das inseguranças, dos complexos. Eu não preciso ficar vivendo uma vida como se eu fosse vítima, porque Deus tem uma nova história. Em Deus há algo novo, há uma novidade de vida. E aquilo que foi sofrimento vai ficar para trás. E algo lindo de Deus vai nascer em você, porque você sabe quem é o seu Pai. Você sabe quem você é nele. Você se vê como Ele se vê. E é engraçado porque muitas vezes quando nós passamos por alguns desafios, quando nós passamos por pressões, o maior desafio em si, muitas vezes não é o que a gente está enfrentando. É como essa circunstância quer abalar o senso de quem nós pertencemos. É como essa circunstância quer chegar no nosso ouvido e dizer assim: cadê seu Deus que não está fazendo nada? É ou não é? Uai, mas você não é crente e está passando por isso? Cadê a sua fé? Não é assim que o diabo fala com a gente? Porque o problema maior não é a pressão que a gente está enfrentando por fora. É como isso quer bagunçar a nossa segurança em Deus. Quem guerreia as nossas causas, quem vai à nossa frente, a quem é o nosso Pai. Isso aconteceu com Jesus. Se você lembrar comigo, em Mateus capítulo 3, Jesus é batizado por João Batista, lembra? Mateus 3,17, ele é batizado, o céu se rasga, o Espírito Santo desce como uma pomba, em forma de pomba, e ouve-se uma voz do céu que diz: tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Aí ele vai ao deserto, no capítulo 4. Quando você olha Lucas 4, relatando a tentação de Jesus, ele vai mostrar que o diabo ele vai pegar uma necessidade física, porque Jesus já estava há 40 dias sem comer, para tentar a filiação de quem ele pertence. E o diabo diz assim: se tu és filho de... faça essa pedra se transformar em pão. Mas o que Jesus tinha ouvido quando ele foi batizado? Tu és o meu filho. Não foi tu és o meu servo, tu és uma boa ovelha, tu és o meu filho. E o diabo disse: já que você é, você não diz que é, então prova, faz algo para mostrar que você é filho de Deus. O diabo ele tenta balançar o senso de aonde Jesus pertencia, a segurança dele de ser um com o Pai. E é engraçado, foi a resposta de Jesus. Jesus estava convicto de quem ele era em Deus. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que tinha saído da boca de Deus quando ele foi batizado? Que ele era filho, que Deus se alegrava dele. Quantas vezes nós temos a consciência de filha, e na primeira circunstância a gente já fica: ai, será que Deus está comigo ou não está? Ai, será que Deus está nesse problema comigo ou não está? Ai, Deus me colocou no deserto. Querida, você é filha. Nós temos livre acesso a Deus. Mas nós precisamos ter convicção disso. Jesus o tempo inteiro ele remetia para ele mesmo que ele e o Pai eram um. Quando as pessoas iam questionar ele, ele dizia: eu só faço o que vejo meu Pai. Eu e o Pai somos um. O que o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por quê? Porque ele trazia a consciência de que ele e Deus eram um. Quando ele é tentado pelo diabo, quando o diabo quis balançar o senso de a quem ele pertencia, ele já remeteu logo aquilo que ele ouviu do próprio Deus. Ei, eu fico com as palavras que saem da boca de Deus. Porque mais importante do que aquilo que eu estou sentindo, a minha necessidade física, é aquilo que o Pai diz a meu respeito. Nós não podemos negociar nossa segurança em Deus, a quem nós pertencemos. Eu sei que nós enfrentamos desafios.
Eu sei que tem circunstâncias que são desafiadoras, mas nós precisamos nos guardar no senso de quem nós pertencemos, quem é por nós, quem está ao nosso lado, porque nós temos um Pai para recorrer, nós temos um bom Pai, nós não precisamos andar com medo, inseguras, porque nós sabemos a quem nós pertencemos. Jesus fazia questão de lembrar que ele e o Pai eram um. Muitas vezes a gente deixa com que as palavras que a gente ouviu a vida inteira formem crenças erradas a respeito de nós e a respeito de Deus. Eu não sei você, mas eu cresci, embora eu tenha crescido num lar evangélico, quando os meus pais se converteram eu era muito nova, mas muitas vezes, dentro do entendimento deles, as palavras que eram lançadas lá em casa e o entendimento que eu e meus irmãos crescemos era, cuidado, hein? Cuidado que se hoje você não for bonzinho, Deus vai pesar a mão em você. Cuidado que se você triscar fora do caminho, Deus pesa a mão. Então a gente tinha muita dificuldade de entender se Deus era bom ou se ele pesava a mão, porque as duas pessoas juntas ele não podia ser. Mas um dia eu precisei conhecer o Deus que se revelou nas Escrituras, aquele que é Pai, porque enquanto eu tinha só medo de Deus, eu não me relacionava, porque você não se aproxima de quem você tem medo, você não cria intimidade com quem você tem medo, com quem você não tem confiança. Você pode até ter um relacionamento superficial, mas você não desfruta de algo, de comunhão, de intimidade com quem você não confia. Então, se para você, Deus uma hora te ajuda e uma hora te abandona, você nunca vai se relacionar intimamente com Ele, porque você não tem confiança que Ele é por você e pelas suas necessidades em todo o tempo. E quando nós sabemos a quem nós pertencemos, nós precisamos tirar essas lentes que as palavras negativas criaram em nós. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho valor, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não conquisto nada. Por mais que você possa ter ouvido isso a vida inteira, essa não é a verdade de Deus a seu respeito. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele trouxe aquilo que Deus falava dele. Quando alguém chegar com palavras sobre nós que trazem danos emocionais, nós precisamos colocar diante daquele que nos criou. Deus, é isso que o Senhor fala a meu respeito? É isso que o Senhor tem para mim? E se não está em linha com as verdades de Deus a nosso respeito, descarta, deixa para lá. Nós não precisamos viver escravos das palavras das pessoas. Eu sei que tem palavras que ferem, palavras machucam, e tem pessoas que são especialistas em usar palavras que ferem. Eu e você não podemos controlar o que as pessoas falam, mas nós podemos controlar como isso nos afeta. E quando alguém chegar com palavras que te trazem um desânimo, que te trazem uma tristeza, que te trazem mágoa ou vontade de desistir, coloque diante de quem te criou. Deus, o Senhor é meu Pai. Isso aqui é verdade? Eu sou isso aqui? Se Deus falar que não é, esquece a voz das pessoas. Sabe, querida, se eu fosse ligar, porque as pessoas já falaram de mim, nem aqui eu estaria em casa afogada na depressão. Porque já criticaram o fato de eu gostar de usar laço, porque diziam que eu era velha demais para usar laço. Já criticaram o fato de eu gostar de rosa, porque eu já não era mais criança para gostar de rosa. Já criticaram porque eu falo alto, que moça tinha que falar mais baixo. Já me criticaram de todas as formas possíveis. Eu não podia controlar o que a pessoa queria dizer a meu respeito, mas eu podia controlar como aquelas palavras iam me afetar. E eu não fiquei apegada àquilo. Eu dizia, o fato de eu estar de laço, está me fazendo uma pessoa carnal? Está trazendo algum dano de carnalidade para a pessoa? Não, então é um incômodo dela, é problema dela. O fato de eu gostar de rosa, eu estou sendo carnal? Está trazendo algum dano moral para alguém? Então é problema dela. Agora, já teve vezes também que as pessoas falaram coisas duras a meu respeito, que quando eu fui perguntar ao Senhor, Ele disse, é verdade, você é. Teve uma vez que assim, quando a gente ora, Deus responde.
Aí teve uma vez que uma pessoa tinha falado para mim assim, você é difícil. E eu ouvia muito isso quando eu era criança. Minha mãe dizia, você é muito difícil, eu e meu irmão, porque a gente é igual, vocês são muito difíceis, porque a gente é muito teimoso. E ela dizia, você é muito difícil. Aí um dia eu falei, Senhor, eu sou. Ele disse, você quer tudo do seu jeito, quer tudo na sua hora. Se não for do seu jeito, não serve para andar com você. Você não tem paciência de esperar as pessoas, de lidar com pessoas que são diferentes de você. Você só tem paciência para andar com gente que é igual a você, porque você não precisa exercer amor. Aí eu disse, espera aí, Senhor, uma coisa de cada vez. Tá, eu já sou difícil, mas vamos diminuir aí uma coisa de cada vez, para a gente conseguir se consertar e se aprumar aqui. Mas às vezes dói ouvir umas verdades. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, se dói ouvir uma verdade de um irmão, imagina do próprio Deus falando com a gente. Mas salvou a minha vida. Teve coisas que eu tive que aprender que eu era difícil mesmo e que eu ia precisar mudar. Foi fácil? Não foi. Mas me fez ser uma pessoa melhor. Agora, eu poderia ficar me vitimizando. Ai, ninguém gosta de mim porque eu sou uma pessoa difícil. Ninguém quer ser meu amigo porque eu sou uma pessoa difícil. Ninguém me valoriza porque eu sou uma pessoa difícil. Não, eu entendi que eu precisava consertar. E que as pessoas não iam ser igual a mim. E que a forma que eu sou não é a única correta no mundo. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ter pessoas se aproximando. Teve pessoas que me deu trabalho? Teve, mas eu também dei trabalho para outras pessoas. E nós precisamos nos ver como Deus nos vê, parar de ficar apegado. O lugar onde eu nasci. Porque você não sabe a minha história. Queridas, eu sei que muitas de nós tivemos histórias tristes. E que se nós formos compartilhar, uma vai chorar com as outras. Porque teve histórias que você compadece mesmo o coração. Mas você não precisa ficar presa nesse lugar. Há uma nova vida em Deus para você viver. Você não precisa ficar presa nesse lugar de sofrimento, presa nessa prisão emocional da mágoa, do sofrimento, da inferioridade. Deus te criou para ser uma nova mulher. Deus te ama demais para você ficar presa que ninguém te valoriza. Deus deu a vida dele, Cristo deu a vida dele por você, para você ficar presa naquele sentimento de que ninguém te ama, que ninguém te reconhece. Nós temos um valor inestimável para Deus. Mas quando nós conhecemos a quem nós pertencemos, nós passamos a nos conhecer, não segundo o que a vida fez de mim, mas segundo quem Deus me vê. Como Deus me enxerga, é como eu realmente sou. Então eu guardo meu coração das palavras negativas, das feridas antigas, da opinião das pessoas que não vão me fazer crescer mais em Deus, que só querem mesmo me desmerecer. E eu me coloco nessa posição de confiar em Deus e que eu sou filha. A gente tem muita facilidade de sair desse lugar de filha de Deus, para voltar para esse lugar de que talvez eu consiga. Quando eu não sei você, mas teve uma época na minha vida em particular, que era aquela época assim, eu era 6 meses quente e 6 meses morna. Tinha época que eu estava fogueada no Senhor, era crente aleluiada, e tinha época que eu estava mais fria que freezer de geladeira. E eu isso me incomodava, essa inconstância. E eu comecei a entender que isso era falta de posicionamento na palavra. Porque tinha épocas que eu esperava sentir para me alegrar, sentir para estar tudo bem. Em vez de eu me posicionar na verdade da palavra do que eu sou. Quando eu vivia assim, nos períodos que eu estava mais para baixo do que para fogo, qualquer coisinha me afetava. Qualquer coisinha me chateava, as palavras das pessoas me afetavam. Eu saía desse lugar de nova criatura, imagem e semelhança de Deus, filha amada, uma mulher ousada no Senhor, para voltar para o passado, para aquelas inseguranças, inferioridade de será que eu consigo? Será que é para mim? Não, tem gente que faz melhor que eu, deixa para fulano de tal. Porque a gente fica oscilando quando a gente não tem intimidade
com o nosso Pai. Quando você conhece Deus, o negócio pode estar perreando, mas você olha para dentro e você diz assim: eu estou seguro em Deus. Eu sei que a falta não vai me pegar. Eu sei que a doença não vai chegar, ela não vai ficar. Eu sei que as circunstâncias vão mudar, porque eu sei quem é por mim. E às vezes você diz: Willa, você não sabe o que eu passei. É verdade, mas você também não sabe o que eu passei. E se fosse para a gente começar a contar os nossos testemunhos, que são mesmo coisas difíceis que todas nós passamos, a gente ia ficar remoendo a dor e não ia sair do lugar. Então nós precisamos entender que o que Deus fez por nós nos garante uma nova vida e sair desse lugar para viver uma nova vida em Deus. Para viver tudo que Deus tem e deixar o passado para trás. Por quê? Porque se eu não me vejo como Deus me vê, todas as minhas ações e reações vão ser baseadas no natural, baseado na crença que eu recebi, naquilo que me foi transmitido. Agora, quando eu sei a quem eu pertenço e eu sei o meu valor, eu não trato as pessoas pelo que elas merecem, eu trato por aquilo que eu sou em Deus. Por muito tempo eu tive um conceito errado do que era falsidade. Porque eu achava que como é o nome da irmã? Que se eu não me desse bem com a Sandra e eu tratasse a Sandra bem, eu estava sendo falsa. Só que eu tratar a Sandra bem, mesmo sabendo que a Sandra fala mal de mim, não é falsidade. É eu não agir pela carne como ela está agindo, mas eu agir baseado no Espírito de Deus que está dentro de mim. Porque antes, o que a minha consciência dizia? Se a Sandra fala mal de você, para que você vai ser amiga da Sandra? Deixe Sandra para lá. Fale mal de Sandra também, ela não fala de você. Se justifique. Mas quando nós somos uma nova criação, eu entendo que o meu valor não está naquilo que a Sandra pensa sobre mim, mas no que Deus pensa sobre mim. Eu não preciso tratar a Sandra de uma maneira fria, egoísta ou carnal. Eu posso tratar a Sandra com amor, com cordialidade e educação. Não porque eu sou a boazuda, mas porque eu entendo a graça que está dentro de mim. E vamos combinar que nós mulheres, a gente tem uma tendência de ter antipatia. Não é? Nossa, estou com antipatia disso, estou com antipatia daquilo. A gente devia ter antipatia da carnalidade, mas isso a gente não tem. É ou não é? A gente devia ter antipatia de viver carnal, mas isso a gente não cria antipatia. Sabe aquela coisinha de estar duas amigas e falar: ó, lá vem a sua amiga, ó, sua amiga chega. Minha amiga não, é sua amiga. Sabe, queridos, às vezes a gente tem esses comportamentos porque a gente esquece o nosso valor em Deus. Porque quando a gente sabe que a gente é em Deus, pouco importa o que a pessoa fala de mim, o que ela pensa de mim, se ela gosta ou não de mim. O que importa é que eu vou tratar ela não pelo que ela merece, mas por os valores que eu tenho do reino que eu pertenço. Não do meio pelo qual eu fui ensinado, mas pelo valor que eu adquiri quando eu entrei no reino de Deus, quando eu saí do império das trevas e me transportei para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos conhecer a Deus, porque isso vai definir a forma como nós nos vemos, vai definir como nós nos relacionamos uns com os outros. Se você lembrar de José, nós vamos falar da história de José um pouquinho. Eu não vou ler todos os textos, eu vou ler alguns e eu vou mencionando com vocês ao longo da história, porque são muitos capítulos, a partir de Gênesis 37. Se você lembrar comigo, em Gênesis 37, José tem um sonho, um segundo sonho, onde o sol e as 10 estrelas, o sol e a lua se curvam diante dele. Aí José, os irmãos de José já estavam aperreados com ele, porque os sonhos que ele estava tendo geraram ciúme. Isso nem acontece no meio de irmão. Imagina que o irmão tem ciúme do outro. Imagina. Aí José conta para os irmãos esse sonho que ele teve. E os irmãos ficaram invocados com ele.
Porque dizendo, você está dizendo que nós, os seus irmãos, o pai e a mãe vai se dobrar diante de você? Você está pensando que é quem? Na revista e atualizada da Willa. Mas os irmãos ficaram inflamados e venderam José como escravo para os ismaelitas. José vai ser escravo, ele vai para o Egito. Potifar reconhece que estava sendo abençoado por causa das bênçãos de Deus na vida de José. O Potifar chega a reconhecer que ele está prosperando e sendo abençoado porque Deus abençoava José na casa dele. Até que a abençoada da mulher de Potifar resolve dar um golpe em José. Resolve armar uma cilada para ele. E José, como um homem íntegro que era, ele foge da aparência do mal. Ele corre da mulher, mas a mulher agarra a túnica de José. E fala para Potifar que José tentou assediá-la. E aí José vai preso. Só que se você olhar comigo, do sonho que José teve, ser escravo e ser prisioneiro, estava bem distante do sonho dele, é ou não é? Era quase que real. José poderia ficar na prisão assim, esse não era o sonho, Deus. Não foi esse o sonho que você me deu. Não foi isso. O que será que vai ser da minha vida agora? Mas José não se vitimizou. A Bíblia vai dizer que José, mesmo estando na cadeia, Deus estava com ele. Ele era abençoado em tudo o que fazia e ele começou a ganhar a confiança das pessoas que estavam na prisão também. Gênesis 38, do verso 20 para frente, do versículo 20 para frente. Então, mesmo preso, o povo reconhecia que a bondade de Deus e a bênção de Deus estava com José. José não ficou na cadeia se vitimizando, porque foi traído pelos irmãos. José ficou na cadeia fazendo aquilo que era proposto para ele, entendendo que independente do lugar onde ele se encontrava, a bênção de Deus estava sobre ele. Aí o povo tem um sonho e José vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Quando o copeiro volta para Faraó, José fala assim, olha, quando você estiver na frente de Faraó, lembra de mim. Vai lá e fala de mim para o Faraó, lembra de mim. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Fui bem mineira agora, né? Você sabe o que aconteceu? O copeiro esqueceu de José. E não falou dele para Faraó. O copeiro ficou caladinho na dele, voltou a fazer o seu trabalho e nem lembrou de José. Quando chega em Gênesis 40, Faraó tem um sonho. E aí o copeiro se lembra, olha, lá na prisão tem um menino ou um homem que revelou o meu sonho, que interpretou o meu sonho, que é a palavra que o texto usa. E Faraó manda chamar José. José interpreta o sonho de Faraó e é colocado como governador do Egito. Lembram da história até aqui? Por que isso é importante? Porque dá um período de fome. Um grande período de fome naquela região. E os irmãos que venderam José vão no Egito comprar comida. E quando eles chegam para comprar comida, quem é o governador? Só que os irmãos não reconheceram José. Mas José reconheceu os irmãos. Lembra daquele ditado que quem apanha não esquece, mas quem bate esquece. Os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. E é engraçado que se você for olhar comigo, Gênesis 42. Gênesis 42, a partir do verso 6, vai dizer assim. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 42, a partir do versículo 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Porém, não se deu a reconhecer. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã,
para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José do quê? Dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Se você for olhar o restante de Gênesis 42, 43 e 44, José vai pôr os irmãos à prova. Vai colocar a honestidade dos irmãos à prova. Vai colocar dinheiro no meio do mantimento para os irmãos, para ver se os irmãos iam voltar e devolver. E quando os irmãos vão de novo para comprar, ele vai dizer assim: olha, eu até vendo, mas o irmão mais novo de vocês vai ter que ficar aqui. Até então, os irmãos não os reconheceram. Quando o mantimento acabou e eles voltaram, José disse: eu só vendo se o irmão mais novo vir. Quando os irmãos voltam para o pai, ele fala: vai um de vocês lá falar, trazer o irmão mais novo. Quando José fala para o pai, Jacó fica triste. Por quê? Jacó. Fica triste, por quê? Porque ele já tinha perdido José. Ele não queria perder o outro filho mais novo. Só que José disse: se o mais novo não vier, não vai ter mantimento. Agora, diante de tudo que José viveu, se eu e você estivéssemos no lugar de José hoje, com a maturidade que a gente tem hoje, qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação? Porque você há de concordar comigo que naturalmente José estava com a faca e o queijo na mão, para dizer: agora vocês vão me pagar. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer por vocês. Mas quando você entende quem você é em Deus, você não precisa viver de olho por olho, dente por dente. Você trata as pessoas pelo que você é. Aí vai comigo em Gênesis 45. Gênesis 45. Gênesis 45, no verso 1, vai ser o momento que José vai se revelar para os irmãos. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei-me sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou uma voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Pensa se José estava chorando baixo. A casa de Faraó estava ouvindo José chorar, quando ele se revelou aos irmãos. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Presta atenção no coração de José. Quando José se dá a conhecer os irmãos, ele não tem aquele sentimento altivo, ele chora. E ele diz para os irmãos: não fiquem tristes, não fiquem envergonhados, nem entristecidos por terem me vendido. Deus me trouxe aqui para eu preservar a vida de vocês. José andou em amor.
José não jogou na cara, disse: "Olha, não me venderam e agora estão aqui querendo comprar comida?" José sabia que os valores dele estavam em Deus, e José nem era nascido de novo. Ele não tinha o Espírito habitando dentro, mas ele tinha uma consciência de que Deus era com ele. E ele disse: "Olha, tudo que eu passei para chegar até aqui, para poder preservar a vida de vocês, não para me vingar de vocês. Eu estou aqui para trazer livramento para a sua sucessão, para a sua descendência." Quando nós sabemos a quem nós pertencemos, nós não precisamos andar amargurado com quem nos feriu. Eu não preciso viver uma vida esperando a hora que Deus há de fazer justiça a meu favor e vingar essa pessoa. Deus não é assim. Quando nós sabemos a quem nós pertencemos, por mais difícil que possa ter tido a situação, ter sido o problema, nós podemos andar em graça, em misericórdia e bondade. Não porque a pessoa merece. Os irmãos de José não mereciam a bondade. Os irmãos de José não mereciam o perdão. Mas José não andava pelo que os irmãos mereciam. José não levou em conta o que eles fizeram a José. José levou em conta que Deus era com ele e o abençoava em qualquer lugar que ele estivesse. Naturalmente, uma pessoa só consegue andar assim se ela tem intimidade com Deus. Se ela conhece de fato quem Deus é. Porque se ela conhece Deus só de um conhecimento intelectual, diante da circunstância ela quer justiça e não misericórdia. Mas José, ele podia estender a bondade que Deus teve com ele, porque ele sabia que o valor dele estava em Deus. Quando eu e você sabemos a quem nós pertencemos, nós não precisamos mais andar segundo o curso natural dessa vida, segundo buscando aceitações naturais de pessoas, porque nós sabemos quem nós somos nele. Quando nós sabemos a quem nós pertencemos, nós não precisamos andar amarguradas, entristecidas, com inferioridade, porque o nosso valor está nele. Quando nós sabemos a quem nós pertencemos, nós entendemos que nós agimos não pelo que as pessoas fazem para nós, mas pelo que Cristo fez por nós. As pessoas merecendo ou não, não vai mudar quem eu sou em Deus. A pessoa gostando de mim, falando bem de mim ou falando mal de mim, não vai mudar quem eu sou em Deus. O meu valor, a minha identidade, a minha autoestima, o meu consolo, o meu conforto está em Deus. Numa rocha firme. E isso não vai me abalar. Eu não estou dizendo que não vai ter dias que você não vai sentir vontade de chorar. Mas você não precisa ficar abatido. Porque você sabe a quem você pertence. Você sabe quem enxuga as suas lágrimas. Você sabe aonde está o seu valor, aonde está a sua esperança, aonde estão os seus valores. Precisamos ter a consciência de quem Deus é e andar em amor. Agora, eu nunca vou conseguir andar em amor com os outros se eu não tenho amor para comigo mesmo. Se eu não me vejo como Deus me vê. Porque eu sempre vou achar que o outro é um reflexo da minha amargura, um reflexo da minha crítica. Mas quando eu me conheço em Deus, eu posso deixar essas coisas para trás e andar segundo o reino que eu pertenço. Não sendo mais o fruto do meio, mas sendo o fruto do reino de Deus, com os valores de Deus. Nós mulheres, nós nascemos para viver uma vida em Deus, livre de amargura, livre de crítica, livre de inferioridade, livre de insegurança, livre de medo, livre de rancor. Nós fomos criadas em Deus para viver uma vida gloriosa de alegria, de bênçãos, de amor, de bondade. Todos os dias eu tenho a oportunidade de escolher se eu vou pagar
vou agir como as pessoas merecem ou como Deus espera de mim. Escolha sempre dominar a sua carne e agir como Deus espera de você. Às vezes vai ser difícil, mas nunca será impossível. Às vezes a gente vai ter que botar uma forcinha na carne, mas sempre vai valer a pena. Sabe, queridas, as pessoas vão poder falar o que quiser de nós, mas elas nunca vão poder falar contra a nossa postura quando a gente age segundo a vontade de Deus. Quando a gente anda segundo Deus espera ou como Deus nos criou para ser. Elas podem nos criticar, nossa aparência, nosso gosto, nosso jeito, mas elas não podem negar o testemunho de bondade e de amor que a gente manifesta uns com os outros. Se você me vê assim, não é todo dia que eu estou bonitinha, arrumadinha, penteadinha, maquiadinha. Tem dia que eu estou modo dona de casa que os cabelos estão até assim. Acho que a pessoa que mais me conhece no meu dia a dia aqui, fora do arrumado, é Heloíse. Que ela consegue tirar a pior versão de mim mesmo no treino. Porque os cabelos ficam assim, fico toda suada, toda suja e ainda feliz. Não é? Oro todos os dias para você agir em amor comigo em todos os treinos, viu? Por favor, obrigada. Muitas testemunhas aqui para você agir em amor comigo. Não ser como José, não ser como os irmãos de José. Seja como José e ande em amor comigo. Mas não é todo dia. Mas nem por isso eu deixo de reconhecer o meu valor em Deus. Porque o meu valor não está na maquiagem, o meu valor não está na roupa, o meu valor não está no cabelo escovado e o meu valor não está nos adereços. O meu valor está na consciência de em quem eu pertenço. Quem é por mim. Amanhã é o nosso dia, Dia Internacional da Mulher. Aproveite esse dia para fazer essas verdades serem vitais na sua vida. De você colocar em prática e dizer para você mesmo, eu sou uma nova mulher, eu sou uma mulher corajosa, uma mulher ousada, uma mulher alegre, uma mulher com novas perspectivas em Deus, porque essa é a vida que Deus tem para nós. E eu queria orar por você, que chegou aqui essa noite e disse, olha, eu só vim porque me convidaram, não sei nem o que eu estou fazendo numa igreja de crente. Eu vim porque me convidaram, ou eu vim porque eu preciso mudar de vida, eu vim porque eu preciso ter um encontro com Jesus. Olha, até aqui eu nunca me vi como Deus. Eu sempre me vi do que a vida fez por mim, do que as pessoas falavam a meu respeito. Mas eu entendo que eu preciso de Jesus. Eu preciso desembaçar aquele espelho velho do passado e começar a me ver segundo a nova mulher que eu sou. Como Deus me vê. Há alguém aqui essa noite que nunca fez Jesus o Senhor da sua vida e gostaria de fazer essa confissão de fé? De Jesus ser o seu Senhor, o seu dono, de Deus ser o seu Pai. Tem alguém aqui essa noite que nunca fez Jesus? Eu sei que às vezes a gente fica meio com vergonha, a gente faz assim, meio que assim, porque senão vão me chamar para ficar de pé, vão me chamar lá na frente, mas essa é a sua oportunidade de viver algo novo em Deus. Você nunca vai vencer os seus traumas, a sua inferioridade e os seus complexos na força do seu braço, porque se assim fosse, você não estaria aqui. A gente só vence isso com a graça de Deus sobre nós, com a consciência, o conhecimento de Deus e Jesus, que nos liberta de todo o passado. Tem alguém aqui essa noite? Então, se somos todas nova criatura, se somos todas mulheres cheias do Espírito, cheias de sabedoria, cheias de bondade, viu, Luiz, no coração, cheia de amor e bondade no coração, eu gostaria de orar por nós, porque amanhã é o nosso dia. Amanhã é o dia de celebrarmos o Dia Internacional das... Pensa só que privilégio, a gente tem um dia só pra gente, não é? Não se sinta sem valor, porque você tem um Pai que é por você e um dia só para você. Então você pode ficar de pé, por favor.
Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, pela boa palavra do Senhor sobre nós, Pai. Nós te damos graças, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidas, Pai, aprendendo mais sobre o Senhor, sendo edificadas pela Tua palavra, Pai, nos aproximando mais do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é um bom Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor é um bom Pai e nós podemos nos achegar com ousadia, com confiança, com alegria, Pai, porque nós sabemos que não é pela nossa performance que nós somos aceitas, não foram os nossos bons atos de justiça que nos fizeram ser aceitas, mas foi nos rendermos a Ti, crendo na obra redentora do Seu Filho, Pai, que nos transportou de um império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Obrigado pela novidade de vida, Pai. Obrigado por algo novo que o Senhor faz em nós todos os dias. Obrigado porque o Senhor nos criou para sermos mulheres virtuosas, mulheres cheias de sabedoria, mulheres cheias de unção, cheias de capacidades, Pai. Mulheres que andam em amor, em bondade, em misericórdia, Pai. Nós somos mulheres abençoadas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de manifestar a Sua vida em nós. Obrigado porque nós temos consciência, Senhor, de quem Tu és. Que a partir de hoje, Pai, essas mulheres saiam daqui, Pai, com a consciência de que o Senhor é por elas. Não só de um conhecimento intelectual, mas de uma vida transformada, Senhor, por uma intimidade com o Senhor. Uma vida de intimidade que vai mudar para sempre quem elas são. A forma como elas se veem. A autoestima, a identidade delas, Pai, não se vendo mais segundo o passado, segundo feridas, mas se vendo plenas no Senhor, porque foi assim que o Senhor as criou para ser. Mulheres plenas no Senhor, mulheres prósperas no Senhor, prósperas de alma, prósperas emocionalmente e prósperas financeiramente, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é por nós. E o Senhor é um bom Pai. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Pai, no nome de Jesus.